Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda Boas. e Miguel Aido. Howdy. Hoje falamos de 20th Century, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. 20th Century é uma comédia screwball americana de 1964, realizada por Howard Hawks e protagonizada por John Barrymore e Carole Lombard. Grande parte do filme passa-se no comboio 20th Century Limited durante a viagem de Chicago a Nova York, seguindo um extravagante produtor da Broadway que, caído em desgraça, tenta convencer a sua ex-amante, agora uma diva de Hollywood, a regressar ao palco e ressuscitar a sua carreira. Juntamente com It Happened One Night, de Frank Capra, também lançado em 1934, 20th Century é considerado um dos primeiros pilares da comédia screwball e um exemplar da obra de Hawks. Pois bem, parece tudo muito glamour e pó de arroz, mas será que Royale Without Cheese viu neste filme a mesma estrela dourada de que falava o seu protagonista, o produtor Oscar Harvey? Amigos, o que dizemos? You amoeba. You amoeba! Este filme tem bem boas lines. Pois, Exato. Yeah. Sim. é bem escrito. O E é John bem Barrymore. rápido. Yeah. Isso é clássico. If I shake a little dollar in your face, you go, gimme, 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 gimme! Ei, vocês não acharam o John Barrymore bem parecido com o Gene Wilder neste filme? Tem. Olha, por acaso, não Yeah, pensei nisso, mas tens razão. yeah, Acho que também faz. não. Yeah, Mas yeah. sim. O cabelo, Sabes o que- demeanor. Sim, Eu estava tudo- mais a tudo- pensar no Lenny. Eu estava a olhar para ele, estava a ver o Lenny. Estava a ver a ti. Ah, a mim. Yeah. Não sei como. A sério? Eu acho que não tem aquela energia. Não é a personalidade, mas era mais a cara if you were older. Ok, yeah, And a talvez. Hollywood, Vamos ver and a daqui a uns Broadway anos. producer, of course. Yeah. If I lost my mind, se eu perdesse a cabeça, Yeah, a if you lost sério. your mind, yeah. The hair is not too far off, and the Yeah, beard, yeah. the mustache as well. It's Yeah, more the that's- shape of the face as well. Yeah, that's So, true. yeah, Yeah. I thought about that. Sim, eu adoro. Acho que ele neste filme é incrível, o John Barrymore. Eu nunca o vi yeah. noutros filmes, honestamente. Então, Ou já, por acho que acaso não. estava a pensar, pois não, vimos o Lionel Barrymore, acho que é o pai dele, ou não sei, o irmão dele, no filme do Capra, It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life. Yeah, ele é o Mr. Potter. Alright. Mas o Alright. John Barrymore Oh, também não really? acho. Oh my god, he's so old. Yeah. Mas não é este ator, é outro ator. Right. Ah, ok. Yeah. Que é porque os Barrymore é uma família, não é? Ele é o I avô see. este da Drew Barrymore, o John Right. Barrymore. What? Faz sentido. A sério? Uhum. Pá, Yeah. Ah, não faz sabia. sentido, Tipo, não? wow. Faz sentido. Wow. Yeah, I mean, but that's tipo, isso é a long lineage. Assim. Sim, não, é uma. You know, já yeah, tipo. yeah. I think o primeiro ator Barrymore mais conhecido é tipo do 1800s. Wow. Yeah. Wow. Por isso já é uma longa linha de familiares. Mas será Yeah, que yeah. a Drew Barrymore tem filhos e filhas famosos? Provavelmente. Vão prolongar a linha? Talvez vai ter. Provavelmente vai ser tipo. Ou se calhar é a neta da Drew Barrymore, vai ser uma grande atriz. É tipo. Skips a generation. É Yeah. Skips a generation. Yeah. One good one bad one good one. Uhum. E a Carole Lombard também neste filme é incrível. Acho que os dois atores principais yeah. é tipo, é a magia de Sim, muitas sim, vezes sim. do Hawks nestas screwball comedies, é a forma como os dois atores principais têm uma química e têm uma dinâmica tão única que parece que eles estão os dois no seu próprio mundo e os personagens à volta deles estão a tentar, ok, como é que a gente consegue gerir aqui a coisa, porque eles são os dois um bocado, são os dois malucos. E acho que o arco da personagem da Carole Lombard ainda é extremamente interessante porque ela começa como uma pessoa descontextualizada, não é, mais tímida, e o que acontece é que ela se torna é construída a imagem dele, e por isso ela própria se torna uma pessoa extremamente Yeah. exagerada, extremamente performativa. Sim, E sim. é quase como se ela estivesse a lutar contra isso. Ela quer fugir dele para poder ser a sua própria pessoa, mas não consegue escapar porque ele é um tornado que destrói tudo ele é um comboio, está sempre em movimento e está a levá-la. Acho que isso é extremamente interessante no filme. O que é que vocês acharam? Tipo, eu acho o filme bastante interessante e tem uma ligação interessante até com o Heavenly Creatures, que é o outro nosso filme que nós lançámos hoje. Clássico. E porque Very é uma well. questão de encenação, é uma questão de rehearsal, né? Tipo, ambas as personagens vivem num mundo à parte, de quase fantasia, neste caso de contínua encenação do espetáculo que está por vir, neste caso o espetáculo da vida deles fora de palco, né? É quem eles são como estrelas, digamos assim, ele produtor, ele como sendo atriz, ela como sendo atriz, e portanto na dinâmica da relação amorosa que eles acabam por formar como para lá do lado profissional dele, ele ser produtor dela e ela atriz,
as jangas, etc., têm tipo essa dinâmica de quem consegue out the other no quão zangado eu consigo ser e quando é que eu consigo vencer este argumento, quem consegue ser o mais dramático, digamos assim, tipo, ele próprio com uma das primeiras instâncias. Eu gosto muito da construção para o comboio, aliás, até, tipo, dos momentos antes do comboio, em É, que ele, eu ia dizer isto. se começas a ver o quão chanfrado ele é, ao usar como argumentação, tipo, ele chegar à Chefe casa dela e chanfrado. tipo, chanfrado. Ao chegar tipo, ao grande apartamento dela e primeiro eu adoro como ele aparece vestido em muitas das entradas dele subsequentes à primeira cena de ensaio, tipo que é a cena de abertura, tens ele a aparecer como se fosse um perfeito vampiro com o fedora preto lado e a capinha, tipo ele absorve tudo à sua volta, não é? Tipo, é quase um Nosferatu e portanto quando ele entra no apartamento e depois, eu adoro o blocking, adoro tipo a mise-en-scène porque ela sai do quarto, primeiro ela está com os assistentes dele, o Bush e o Stika, tipo o Oliver e o Owen, or something like that, I don't remember their names. Ela sai, encontra, ele está lá fora, tipo, encontra tipo, no hall de entrada e ele está filmado de costas para a câmera, tipo, olhar para a janela e as plantas ali metidas e it's sad because our little comedy is about to end. Yeah, I was like, The final oh my irony. god, this is amazing. Oh my god, he's so into it. And he's like, I'm going to the window. And I can't. New York. And I'm just laughing. One of these days, I will give myself to New York. And she's already like, oh gosh, golly, Oh, he's yeah. gonna do it, I'm gonna do it, quase a saltar da janela, não é? And yeah, that's pretty funny. E essa dinâmica tem repetições progressivas, tipo, em que um tenta outwit the other, tipo, isto é performance ou é realidade? Tipo, ele está a falar a sério ou está, tipo, a mentir-me? E ele, em particularmente, tem este superpoder porque se repete, não é? Tipo, ele finge um braço partido quando tem de enfrentar a Carol Lombard, neste caso a Lily Garland, no comboio e o vê que ela está, tipo, tem um amante de Los Angeles com ela, portanto tem de, shoo him away by saying, Don't hit me, I have a broken arm, tipo, and other situations, sobretudo também no clímax, quando ele finge ter sido atingido por uma bala. Portanto, o filme é realmente este furacão entre os dois em que um tenta reaver o outro, particularmente quando o produtor perde o sucesso, e é muito interessante. Pá, também achei o filme incrível. Acho que é super bem escrito. Tipo, a velocidade com que eles dizem lines e o filme se mexe para a frente é incrível. Tipo, é mesmo uma lição de dialogue writing, porque estamos sempre a avançar com falas que são sempre super engraçadas de todas as personagens. Eu acho que todos eles dão um contributo interessante, incluindo aqueles dois, acho que é o Oliver e o Owen, secundários. Também estão sempre, especialmente assim, o mais baguete, não lembro qual é que é qual, mas eles têm sempre falas incríveis. E uma coisa que também tinhas referido, que é essa cena do setup até ao comboio, realmente é super bem construído, porque eu não tinha percebido que o 20th Century, do título, é o comboio, que é o 20th Century Limited. E portanto, quando chegamos ao comboio, ok, ok, isto agora vamos estar sempre este tempo todo no comboio. Foi assim um nice little Change of space. moment, sim, ok, isto agora é que o filme vai realmente ter assim a continuação e o desenrolar assim principal vai ser aqui neste set piece que é o comboio, que eu achei interessante, porque realmente o filme parece quase que passa despercebido até chegarmos a esse momento e em que de repente ok, eles estão-se aqui a cruzar e todo este setup vai entrar aqui em conflito neste momento. E não é um filme que, ou seja, há poucos filmes que conseguem fazer isso de forma fluida, em que nós nem percebemos a construção que está a haver até chegarmos ao momento e em que percebemos, isto agora vai estar aqui uma boa hora dentro do comboio. E eu achei isso muito bem feito. Mas sim, é isso que temos estado a dizer. Eu acho que o filme é feito de momentos super interessantes e sweet. E uma das coisas que eu achei mais engraçadas tipo, é a personagem do Jeffy, no sentido em que ele é o mais exagerado e absurdo e, tipo este encenador que claramente é um ator completamente exagerado e hiperbólico em tudo o que faz, mas depois está sempre a dizer I can't believe I did this, I acted, I was an actor.
Eu acho que ele faz isso quando tipo acabou de fingir que era aquele velhinho para entrar no comboio Sim, e sim, depois tem sim. um momento lá dentro em que diz can't believe I went so low as to become an actor. Mas Yeah. depois ele tipo, é o actor tipo, completo no filme Yeah. todo, da ironia desse comentário. Não só tipo, ele próprio a ser assim, mas depois em momentos em que de facto ele é ator. Inclusive, pronto, aí é o momento mais óbvio, mas depois ele volta a fazer isso no fim, quando está a fingir que foi baleado. Portanto, quer dizer, a parvoíce que é ele Constantemente, dizer yeah. isso, mas depois é o maior ator de todos ali. Para mim teve Ele está imensa piada. sempre em modo performance, mesmo quando está a ameaçar que se vai suicidar, não é? Tu vês ali que ele está. É uma performance, é constantemente, porque ele depois, quando não resulta, imediatamente volta ao seu registro exagerado, mas noutro tom, já não está a performar. Mas é interessante nesse momento que ele vai para o comboio com a sua barba e não é? Está disfarçado. É que, tipo, o que torna depois o comentário a seguir ainda mais engraçado, isso dele, "Oh, que não acredito que foi ator, é que ele vai ter com o gajo que está à procura dele é Yeah. quase um desafio. Eu sou tão bom ator que vou conseguir enganar o Sim, gajo, yeah. ir à cara dele e fazer um Yeah, yeah, comentário e yeah, falar yeah. um bocadinho e depois eu para o comboio. Ele podia simplesmente ir para o comboio e pronto. Sim. Mas é engraçado que ele faça Yeah. isso. Sim, sim. Só para acrescentar, ele tem este lado de todas as conversas que ele tem. ah, eu nem sei bem explicar, mas no fundo é como se ele nunca tivesse assim o fio à meada nas conversas. Ele entra nas conversas e com esse lado sempre super exagerado dele, mas depois rapidamente se alguém lhe diz outra coisa, ele, calma lá, isso é uma nova informação, isso é um novo plano. Aham, aham, aham. Exato. Então é melhor eu continuar. Ele, por Sim, ele está exemplo, ele sempre a revela ajustar. isso. Sim, ele ajusta constantemente. Parece que está sempre assim num ponto de vista mecânico, a pensar e a equacionar tudo o que pode fazer. Inclusive depois para a questão de assinar o contrato e de fazer o filme com a Lily. Ou, por exemplo, contar sempre a despedir o Oliver. Acho que é o Yeah. gordinho é o Acho que é Oliver. o Web Mas e o depois, tipo, Oliver. mas depois volta sempre atrás e ok, não, mas vai lá chamá-lo outra vez, tipo como se não tivesse acabado de despedi-lo. Portanto, ele está sempre nos ajustes permanentes nas conversas. Porque ele vive um bocado no mundo à parte. Tecnicamente, Sim, sempre sim, estamos numa claro. sala, sempre estamos numa divisão em que ele já está tipo, a fazer alguma coisa. A forma como ele é introduzido em cena pela primeira vez é ele no escritório dele, um escritório perfilhado de adereços, incluindo tipo estátuas, não são estátuas, são tipo armaduras, e ele nos chama a escrever like something, like tipo uma play ou taking notes. So that's always very interesting. Ele está sempre dentro de um overthinking qualquer dentro da cabeça dele, plotting what to do about his plays or getting his ex-lover e alguém entra em cena, diz uma informação importante, como tu dizes, tipo, oh wait, what? It'll change everything all over again. Mas o que é particularmente também interessante em relação ao personagem dele, nessa dinâmica, é o facto de quando ele entra em cena pela primeira vez e começa a dar direções, na primeira cena em que ele aparece tipo on stage para a peça que vai ser a peça de breaking role piece para a Lily Garland, a atriz dele, ele de facto está a dar direções que parecem ter algum poder e sentido. Tipo, ele é uma figura de autoridade. Ele não é uma pessoa Acho que ele é para bom começar super realizador, é bom exagerado. diretor. Yeah. He's a good director, you know what he's doing. Ele substitui o Max, que é quase uma espécie de assistente ali. Tipo, second unit director, I don't know, in a way, tipo, or É um vice. assistente. Yeah. And assistente. E ele dá as indicações certas e há quase este tongue-in-cheek humor about how micromanaging directors can be, but how also that can be important in a way, how they think about everything, and quando ele faz as marcas no chão com o giz, isso torna-se também uma piada, tipo, traz-me o giz, bring me the chalk, you know, and he starts Sim, doing sim. it. E é Mas aquilo sempre está tudo feito com giz, já tipo 12 E posições, tudo já parece o chão é só até uma giz. ao cena ponto que se torna satânica. completamente exagerado e impossível, né? Tipo cena satânica, as eu sei, tipo para guiar no espaço. E é sempre essa dança é uma relação de codependência almoço tipo, entre ela e ele. Torna-se verdadeiramente codependência quando ele lhe dá a ela sucesso e a contamina com a forma de ser dele, né? Que é completamente performativa e é o que o Léo diz, ela está a debater-se entre ser ou não ser esse lado dela. Mas há verdadeiramente essa quase Stockholm Syndrome, I think, que ela tem de tentar sair dessa forma de ser, uma vez E que que ao mesmo ela tempo fica ela embasbacada está com. quase a relação que ela tem com o outro, com o novo interesse amoroso, é quase um espelho também da relação que ela teve inicialmente. É que ele é muito má. Ele está ali meio. Ela está constantemente a performar para ele, ou chora e de repente muda completamente a Yes, yes, sim, expressão. sim, é verdade. Também há ali. É quase como se ela tivesse
a imitar o que ela sofreu com o outro, agora está a fazer a este. Yeah, E yeah. é um ciclo. E depois, quando ela não consegue have her way with that lover, there's an image in my head of her, tipo, a sentar-se no comboio e começar hammering, hammering in my Sim, head, sim, ela faz hammering, isso várias vezes. É. She starts doing that. Como se fosse uma performance que ela falhou, Sim, tipo, exato. exatamente. Um, Mas o que é interessante é que realmente isto parte do facto dele realmente, por muito neurótico que seja, ter realmente Uhum. catapultado para o sucesso, não é? Portanto, efetivamente, depois passamos ali a um flash forward e realmente já estamos no futuro com ela com montes de sucesso. Realmente parte aí desse lugar em que realmente, por muito que ele seja assim, realmente tem ali um lado de gênio, digamos assim, de pessoa que sabe o que está a fazer. E isso realmente depois alimenta a relação deles ser de facto tão codependente, como disseste, e tóxica, porque na verdade eles não conseguem, não deviam estar juntos, mas também não conseguem estar com mais ninguém. E então pronto, é uma relação tóxica, digamos assim, por natureza, em que realmente há constantemente este clash em que tu percebes que não deviam estar ali os dois, mas não conseguem deixar de ir parar a vida um do outro. E, e sim, e realmente eu acho que a relação deles está muito bem trabalhada, né, nesses aspectos todos. Sim, acho que é das coisas mais fascinantes no filme é o quão ácido e tóxico tudo é. A relação. Ou seja, parece que é um filme que, em teoria, não deveria funcionar. Ou seja, deverias ficar um bocado, epá, estas personagens não me interessam muito porque eles são tão horríveis. Eles são, especialmente o Jeffrey é uma pessoa extremamente tóxica e manipuladora, mas ele tem um charme tão único, é tão cativante. E como a Carol Lombard se torna também igualmente uma pessoa manipuladora e que tem ali aquela toxicidade. E o que tu queres vê-los, eu quero vê-los ali a lutar e a discutir, porque é super cativante. E acho que isso é das coisas mais à Rox que está no filme, porque depois tens outros filmes dele em que é, especialmente o His Girl Friday, que é um filme um bocado de espelho deste, em termos de uma relação relativamente tóxica, mas acho que aí nesse filme ele há mais humanidade, e há mais humanidade no sentido que já vai mais no caminho de uma comédia romântica normal, apesar de serem duas pessoas também no seu próprio mundo, em que toda a gente à sua volta está a tentar manobrar à volta deles. Aí já vai num caminho mais convencional do que é que seria uma relação amorosa no cinema, enquanto aqui é toxicidade, eles são mesmo. Estão no outro mundo, e acho que isso é super interessante, é das coisas que me faz. Sempre que volto a este filme, fico cada vez mais fascinado. Porque a primeira vez que eu vi o filme, eu nem gostei muito deste filme, porque eu vi o Bringing Up Baby e fiquei, oh meu Deus, tenho que ver outro logo a seguir do Rox. E por comparação, este pareceu-me muito menos interessante, porque é aquela coisa, é muito menos convencional. No Bringing Up Baby há um romance muito. Apesar de ser neste registro exagerado, é um romance que eu gosto e acho que eles ficam bem juntos, enquanto aqui é outra dinâmica. São duas pessoas ácidas e tóxicas. Um, mas depois, com mais tempo, fui voltando a este filme e não sei como é que não vi o gênio disto tudo. É como o Miguel estava a dizer, o diálogo é incrível. Depois o facto, que é algo que depois começo a pensar, que é o filme não tem música quase nenhuma. É quase como o diálogo fosse a própria. É como não há música, então eles falam bué da rápida, assim ninguém nota que não há música, porque estes filmes dos anos Sim, 30 verdade. normalmente notas muito mais o tempo a passar, porque não há, como não há música entre cenas, que é uma coisa simples, mas sentes muito mais o peso do tempo, sentes muito mais que os filmes são um bocadinho mais lentos. É quase como se o Ox aqui arranjasse uma solução fácil, que é bora, tipo, não sei quantas palavras por segundo. E depois no His Girl Friday ele foi mesmo, estava-se a desafiar a si próprio que quão rápido é que conseguiríamos fazer um diálogo entre pessoas, é que é constantemente pessoas a falar por cima uns dos outros, é incrível. O que é impressionante é que ele mantém esse ritmo sem te perder. É Uhum. bem escrito, quer dizer, é rápido, mas é bom. E cheio de Isso é personalidade. que é. Sim, sim, exato. Todos eles têm as suas particularidades, tu consegues identificar e pronto. É a história, é o diálogo, é tudo uma confluência interessante. E lá está, quer dizer, a toxicidade deles é interessante também por força da, da beleza, entre aspas, dos diálogos, ou seja, do quão bons são. E lá está, e não seriam tão interessantes como personagens e um duo tão cativante de ver
se não fosse também pela força dos diálogos, porque eles estão constantemente a fazer assim um one-up um ao outro. Um, e é isso que faz realmente aquela relação, por muito tóxica que seja, um, interessante de ver, não é? Porque a certo ponto já não é, ok, isto realmente não é saudável, é mais, ok, qual deles é que vai ficar por cima um do outro nesta cena? Qual deles é que vai ter o upper hand e dizer aquela one line que ainda vai ser melhor? E tu, como espectador, entras nessa dinâmica. Tu vês o filme e vês as cenas mesmo nessa perspectiva de, ok, qual deles é que vai ter aqui a melhor line e sair por cima nesta interação. E eu vi o filme constantemente nisto. E todas as personagens, na verdade, tu vês o filme e o filme é feito de interações em que um está sempre a tentar sair-se melhor do que o outro. Parece que é. Pronto, é mesmo quase típico também deste mundo dos artistas e dos produtores, em que toda a gente tem um ego e não se deixa ficar mal e são pessoas super confiantes. E então tu vês sempre também dessa perspectiva, que é que consegue sempre sair-se melhor. Ou Eu super acho que inseguras. a força. Sim, claro, Uhum. isto vem tudo de uma fonte, obviamente, de. Oh, quer dizer, claro que são pessoas confiantes porque realmente fazem bem o seu trabalho, mas obviamente que há sempre um lado de insegurança também pelo lado da competitividade que existe neste mundo. Uhum. Mas de facto, quando entras no filme a pensar nisso, realmente percebes que a beleza vem disso, de como é que está toda a gente a tentar ser melhor do que a seguinte. E, e realmente são um argumento excepcional é conseguir deixar-te cativado a ver este filme, porque não é todos os filmes que conseguem ter personagens que no seu geral são arrogantes e tóxicas e deixar-te completamente interessado. Obviamente, o facto de ser uma comédia também te atrai lá imediatamente e tu desculpas estes traços todos negativos, mas de qualquer forma a rapidez do filme é incrível. Realmente é como disseste, eu não percebi, ou melhor, claro que sabia, mas é tudo inconsciente. Tu não percebes que é um filme dos anos 30, não te interiorizas, estás a ver um filme com quase 100 anos, porque realmente, pronto, é incrível como é tudo tão rápido. Yeah. O Ox acho que é extremamente moderno ainda. Acho que as pessoas muitas vezes veem o Ox e, mesmo não estejam habituadas a ver um filme se calhar tão antigo, acho que conseguiriam entrar bem nos filmes só pelo o sentido do humor e a rapidez das coisas, que é. Porque mesmo Sim, hoje em dia não é propriamente comum ver um filme que é tão unrelenting na forma como se mexe com os personagens a falar, não é tão comum. Sim, é verdade. sem dúvida. Eu acho que se o filme fosse a cores, por exemplo, e tivesse assim, se calhar, um look mais moderno, eu acho que podia perfeitamente passar por um filme do século XXI e ser visto, se calhar, por pessoas que também não veem tanto de cinema, como um filme qualquer, Sim, uma comédia qualquer que saísse hoje yeah, em dia. até mesmo não é, o que o filme está a falar, que é estas comédias sobre o mundo das artes, que é estas sátiras do mundo das artes também é algo que parece que é muito moderno também, parece que se tornou uma coisa muito comum de satirizar a maluquice dos artistas e do que é que eles fazem behind the scenes e da toxicidade. Mas sim, acho que Sim, o sim, sem Rocksteady dúvida. está-se a tornar nos meus realizadores que mais me fascina, que gosto mais. Ele tem coisas tão incríveis. É incrível como ele fez. É daqueles que faz tudo, né? De comédias a filmes de máfia, a filmes de westerns, imensos westerns. Scarface, Shame of a Nation, Scarface. Yeah, which I haven't seen yet. também não. But I've only seen Bringing Up Baby recently, and then Rio Bravo, and then a film with Rock Hudson, which I don't remember the name, which is Realmente that também one, não the vi muitos camping. dele. Ghost Aquele que ele vai para Camping? um acampamento. O que o João Gomes recomendou, Ah, tipo, sim, agora não sim. me lembro o nome. O ato. Como é que é? Sim, é dos anos 60. É um remake mais ou menos do Bringing Up Baby. Oh, really? Hmm. Não reparaste? É remake, é Não, tipo não me lembro do contexto diferente. Ele plot faz muito, tipo, o Ox Infinitely, yeah. fazia imenso isso de simplesmente faz o mesmo filme, mas num contexto diferente. Right. E Mas, deve ter visto todos. Mas not a lot, but some. And Bringing Up Baby, I É fartei-me o de rir com o Man's Bringing Up Favorite Baby. Sport, talvez. Man's Favorite Sport, É exato. capaz sim. É esse, yeah. Bringing Up Baby, fartei-me de rir com o Bringing Up Baby. Like, very, very funny. E eu que não gostava muito de Catherine Hepburn, ou que não era uma atriz que eu particularmente Como? sentia um fascínio. I wasn't fascinated by her. I wasn't fascinated by her demeanor, and I wasn't like enamored. Eu fui introduzido a ela já nos anos 70, tipo, cenas assim, e, tipo, no filme David Lean, vi com ela com que é o
Summertime, Isso é de something- acho que é 59, mas Summertime, sim. em Veneza. O filme é um filme que é também não, sobretudo visually splendid, but narratively speaking, not very well. Sim. Mas aqui ela tem no Bring a Baby ela tem um charme tipo verdadeiro, real e acho que tipo, just to give a quick note, because it's not about Bring a Baby, mas Sim, mas vamos falar. uma das cenas que eu mais gostei foi tipo uma das cenas que me deu uma big laugh like out of the blue foi quando his suit rips off, he rips off his suit by accident, and then he in return rips off her dress by accident, and then suddenly he puts her hat behind her butt so nobody can see, because é uma sala pública, e de repente há um silêncio. O que faz funcionar nesse momento é o silêncio, porque de repente there's a wall a funcionar, tipo tudo uma grande atividade. Rips her dress off, had to conceal her butt, and then started like, what are you doing? Silence, she turns her head, what is going on? Come on. So it's very funny. E depois quando ela, tipo, no fim, quando eles estão ao pé do dinossauro enorme e ela começa a balançar-se, oh my god, you love me, you really do. Oh, now you're going off ways. E depois o dinossauro cai. Eu só estava tipo, Catherine, stop doing that. Because it started... Acho que um filme funciona também, não é que seja sempre, mas quando eu começo a interagir com o ecrã, tipo, eu começo a dizer coisas tipo, Catherine, don't do that shit. I started interacting with it. And it's a really funny experience, you know, like... o que se chamava de um espectador virgem, tipo, no início dos anos do final do século XIX, tipo, os espectadores interagiam com o ecrã como se o comboio realmente atravessasse o ecrã e would cause like an accident, and that's always an interesting feeling to have. Não sei se vocês também interagem com o ecrã, por acaso. Not so much. I do. Não, por acaso acho que não. But when I'm alone, I don't interact with the screen when I'm at the cinema or something. Boo! Yeah, boo! Tirar popcorn. No. I just say shit like, don't do that. What the fuck are you doing? You know, like that shit. But yeah, bring. I only think it. Only You think it. You think it. Exato. Yeah. I thunk it. Because when I get really frustrated with the character or really nervous, Catherine Hepburn in that movie really makes me nervous. Because I'm like him, tô como Cary Grant. Tipo, oh my god, what is she doing? You know, that's what it provokes. But yeah, é um filme fixe. E 20th Century. What else can be said? E acho que é bué refletivo de muitas vezes as relações tipo, entre artistas, como o Miguel estava a dizer, e tipo, particularmente atriz-ator, diretor, realizador e ator-atriz, não é? Em que há essa relação de autoridade e quem recebe tipo, as instruções, digamos assim, no plano profissional. E como essas coisas às vezes podem, tipo, maybe mesclar se há uma relação de amizade ou pior que isso, tipo, yeah. Sim, eu acho que também só conseguimos ver o filme com esta leveza porque é uma comédia, porque quer dizer, se vamos ver sim, do ponto de vista do que está em causa e do drama. Eu estou a dizer, o que está em causa em termos realísticos são estas ideias. Right. Ele leva para um lugar de comédia, o que torna fácil, tipo, receber esta toxicidade toda. Mas o interessante, o que eu estou aqui a comentar, é o que revela sobre o comportamento humano, o que revela sobre pessoas que trabalham nessas posições. É que muitas vezes pode haver esse controle que pode começar num lugar benevolente, que é um de dar instrução para uma cena, mas depois pode evoluir para um lugar de realmente controle excessivo, tipo, e quando passa para um lugar de relações verdadeiras, tipo, é realmente mau. É o que tu vês on screen. Mas, tipo, não foi muito interessante. Uma das coisas também, o Miguel estava a falar de personagens que têm traços particulares, tipo, tens o Owen e o Oliver, um é bêbado, o outro tem problema de estar cardíaco constantemente, tipo, oh my god, you know, like, it's always really funny. And then, out of the blue, eu acho que ele tem esta particularidade, ele planta uma personagem que é completamente random no comboio, que é este velhinho maluco que tem esta mania por uma religião qualquer e começa a colocar estes stickers do Repent Yourself, the world is ending, tipo, uma cena assim, all over the place, nas janelas, nas pessoas, no chapéu do Oliver, tipo, e começa a ridículo. E não só isso, como também ele atribui outra característica maluca, que é, ele passa cheques falsos, tipo, a toda a gente, e portanto isso acaba por se cruzar com o produtor, o John Barrymore, quando sabemos que ele está a precisar de dinheiro, e portanto, é um fator completamente aleatório, uma personagem completamente bonkers, que ele planta ali, nada a ver com o resto da cena, mas simplesmente, ok, like, another traveler in this world going on this train, why don't we make him completely crazy? E ele cruza-se com estes tipos. E o que é que isso traz à dinâmica da tensão? Porque realmente o que o filme faz bem é raise the stakes further and further and further. Isso ainda mais visível no Bringing Up Baby. O Bringing Up Baby, o que é interessante é que the stakes
are brought further and further and further no quão insane pode ser a Catherine Hepburn em relação ao Cary Grant, que é um tipo super bem comportado, super quer ser deixado no seu próprio cantinho, quer ter o seu osso para levar para o museu, quer o dinheiro para o museu, porque ele é paleontólogo. E de repente vem esta Catherine Hepburn que messes up with his plans, é né? Esta maluca que a leva de um campo de golfe para a casa dela para encontrar um leopardo no meio de nenhum tipo. E couldn't go any more crazy. E acabam na prisão, tipo, é completamente doido, tipo, where it goes. So, mas yeah, tipo, o Hawks tem essa dinâmica. Just pushing the envelope on how crazy can the characters be with each other. Sim, e em relação a essa personagem do velhinho, lá está, não é funny for funny's sake. Eu acho que acaba por ter uma boa ah, ligação, a geral, com a main storyline, a partir do momento em que depois tem a questão do Jeffy precisar do dinheiro e o gajo oferecer o dinheiro, mas depois rapidamente percebes que aquilo é tudo falso, portanto. É uma personagem introduzida lentamente, mas depois vais percebendo que tem uma forte ligação com a história principal e pronto. Acho que é uma boa forma de incluir uma personagem nova e que introduz elementos cómicos novos, mas também relacionar com os main points narrativos da história. Portanto, também, mesmo aí é uma boa forma de introduzir algo novo e com relevo, com importância narrativa, digamos assim. Uhum. Yeah. Sim, acho que é um filme incrível. Também acho que tem um bom, se calhar uma boa double bill com o To Be or Not To Be do Lubitsch. Acho que o Tomás já viu. Que é também, Sim. especialmente a relação principal entre a Carol Lombard e aqui o John Barrymore nesse filme com o. Agora escapa-me o nome, mas que ele também é muito inseguro em relação à sua posição, em relação a ela. Também é um ator, está sempre a performar. Claro que aqui o John Barrymore é mais. Não quer ser visto como ator, mas é muito ator. Mas também há esse ponto de ligação em termos de também ao background do que é o mundo do teatro e dos artistas, da relação entre eles. Por isso acho que há pontos de ligação interessantes aqui. E pronto, é um filme incrível que acho que toda a gente devia ver. Este Yeah. e o To Be or Not To Be também. You're not to be. I don't remember the plot as well, mas lembro de gostar do filme, yeah. Sim. O plot é que tem a ver com a invasão nazi na Polónia. Eles são uma trupe de pessoal do teatro. E pronto, tem muita coisa. Mas também há a questão de o, o ator principal, ele é extremamente inseguro em relação ao facto de que se é bom ator ou não. Então, quando surge esta oportunidade de essencialmente ser tipo infiltrar os nazis para enganar. Eu já não me lembro também de todas as intricidades Sim, há muita coisa a acontecer nesse há muita filme. coisa a acontecer, mas pronto, ele usa isso como uma oportunidade para mostrar o quão bom ator ele é e quão melhor É o talvez. Jack Benny. O Jack Benny, exato. Então ele está constantemente depois a falar com inspectores nazis e a falar dele próprio, né? Mas está disfarçado. And he's a very fine actor, isn't he? Ele, he's alright. É extremamente. É essa insegurança que acho que é interessante e acho que há esse ponto de ligação também aqui com o John Barrymore. Sim, é interessante ver porque não é tanto profissional, digamos assim, porque ele realmente é um bom encenador, mas é sempre em ligação com a pessoa, com a Lily, com uma relação amorosa que ele estabelece, que é, pronto, parece que é mais esse ponto de vista amoroso, emocional, que ele tem ali E algum financeiro. trauma qualquer. Já Sim, não tem dinheiro e financeiro. precisa dela. Yeah. Yeah. E uma cena interessante, só para um comentário final, é que em ambos Bring Up Baby e neste filme o que eu achei, e também por ligação a Heavenly Creatures, eh, a representação tem um lado cartoony, em que eles realmente fazem-me lembrar tipo Bugs Bunny e Looney Tunes kind of thing, quando eles, na forma como se comportam, tipo, estes sentimentos e comportamentos humanos são levados a Eleven, em que um anda atrás do outro, quase como se fosse o Bip Bip, o coiote atrás do Bip Bip, in a way, like, não é realista, and that's why it works, it's so, eles parecem crianças quase, tipo, quando a Carol Lombard se deita na carruagem e começa, tipo, fazer assim às pernas, não é? Do género, like this, to him, he'll get away, it's completely like, younger sister messing with her brother, what are you doing? Don't kick me, so há essa valência que é interessante pensar como é que tu diriges atores nesse sentido mais, uma comédia, um tipo de comédia bastante específico. Uhum. Yeah. Sim, Agora a sim. certa medida acredito que seja um bocado natural para os atores, porque também estão a incorporar este estilo de comédia e, portanto, quer dizer, obviamente que sim, que há um lado em que tens de direcioná-los, mas por outro lado também, como atores, acho que eles sabem
Sim, Há um lado principalmente se formativo e drama e houver experiência de exagerado. teatro, por exemplo. É quase teatro, in a way. Acho Sim, que também sim, é há uma muito. questão Mas de. estes primeiros atores destes anos também acredito que tivessem muita experiência do teatro. O John Barrymore, particularmente, sim, Sim, acho eu. yeah, isso sim. A Carol Lombard era menos, ainda não era bem vista como uma atriz de comédia. Nesta altura, acho que o Ox, ele e outros, foram dos primeiros que, ok, ela é bastante engraçada e tem um timing cómico bastante bom. E acho que, por isso acho que muitas vezes isso também é o que é que tem a ver com o que é o estilo de um realizador. Não é só, não é só a imagem e os planos, não é? Como o Peter Jackson, quando falamos do estilo no Heavenly Creatures, estamos a falar muito do que é a imagem, dos planos que ele escolhe. Quando no Rock falamos mais das personagens, falamos mais do que é o foco narrativo dele e como é que ele cria um mood através da performance. E pronto, isso faz parte, é ele ver uma atriz e dizer e um ator e dizer-lhes sejam malucos, tipo, sejam exagerados no vosso demeanor, na vossa atitude. Até porque em termos imagéticos ele é bastante convencional. Tipo, não é aí que I think he shines the Sim, claro. best. You know, it's like Sim, é o que já wide falámos shot, medium shot, muitas vezes close-up, nestes you filmes know, de like Hollywood. enters the screen. Clássico Hollywood é mais nisto que eles focam em termos de estilo mesmo. O Lubitsch, não é? Visualmente, se calhar um filme do Lubitsch e um filme do Rox são semelhantes, mas em termos de tom, em termos de foco, do que é que eles. Although eu acho que o Lubitsch tem um bocado mais de flair in what he does. Sim, Tipo, possivelmente. ele Talvez. foca-se mais em objetos e como é que hands function. Sim, sim. Porque é através de inserts, né? Através de como é que uma mão ou um movimento revela alguma coisa. Por exemplo, um dos filmes que nós fizemos review no início do podcast, o Trouble in Paradise. Trouble in Paradise. There you go, like, tens aquele plano da cama com as sombras dos dois do Gaston, acho que ele é Gaston, a sombra dos dois, tipo, com a Kay Francis. Kay Francis. Yeah. Sim, E sim, o tipo, estão like Herbert kissing Marshall. e tu vês Yeah. o beijo através da sombra na cama, tipo, né? Tipo, isso é Mas com bastante o relógio do sugestivo. tempo a passar, sim. Yeah. Sim, ele Depois foca-se há um muito outro filme que não me lembro do nome, mas foi um dos primeiros filmes dele, acho que alemães, acho eu, em que, ou se calhar foi um dos primeiros filmes dele em Hollywood e era mudo. E em vez de mostrar o beijo, ele tinha de surgir de outra forma. Portanto, o que mostrou, era um casal a tomar um pequeno almoço. O que ele mostra é o café da mulher e o ovo do homem. Tipo, ele está. O plano passa para as mãos dos dois, cada um com o seu pequeno almoço. E tu vês ele a quebrar o ovo, a molhar com a chávena de café e ele deixa partir o ovo, separa-se da sua refeição. Vês o movimento pela a beijar e de repente ela lentamente deixa de, stir the coffee and leaves it. And that's better than any kiss you could have filmed, that's super suggestive. E vi recentemente e fui lembrado disso no documentário do Mark Cousins, que foi um episódio que eu vi entre 1918 e 1930, basicamente, antes da época sonora. E muitos momentos desse comentário ficam-me na cabeça, a lot of shots, muitos planos, muitos filmes que me foram introduzidos, e o Lubitsch, esse foi um deles, ou lembrar-me do plano que o Mark Cousins mostra, que é o The Oyster Princess, um filme que ainda não vi, mas, com os escritórios sim, desses filmes mudos magnatas dele. cheio de... Sim. It's very interesting. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme no próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica. Bombástica. Bom. Boom. You amoeba.